Abra sua Bíblia, vamos continuar a nossa exposição no Evangelho de Lucas. Abrindo hoje o capítulo 9, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 1 até o 10. Nós terminamos, irmãos, o capítulo 8, e ao longo do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, o Senhor muito nos ensinou. Nós acompanhamos, irmãos, uma progressão importante no ministério de Jesus Cristo, ali na região de Cafarnaum. E essa progressão ela se dava pelo ensino e também pela prática. E nós vimos, irmãos, que ele ensinou por parábolas, contando ali algumas parábolas, e uma delas aqui fica mais forte na nossa mente, é a parábola do semeador. E o que nós aprendemos no decorrer do capítulo 8 é a importância de ouvir e obedecer, de ouvir e praticar. Então, isso nos leva, irmãos, a desafios. Cristo, ele não só nos ensina, ele não só nos mostra, ele também nos conduz a desafios. E vimos então, irmãos, que Cristo, em meio a esses desafios, ele revela a sua identidade de Deus. Ele revela a sua identidade de um Deus poderoso sobre todas as coisas. Então, irmãos, e ele, ao enviar, ele acompanhou os discípulos, ao estar em meio a esses testes, ele revelou então a sua identidade divina por meio de poderosos milagres. Vimos, irmãos, a sua autoridade sobre a natureza. Nós vimos, irmãos, quando ele acalmou a tempestade, isso. Nós vimos a autoridade de Cristo sobre os demônios, quando ele repreende, expulsa a legião, colocando o endemoniado Geraseno em liberdade. Nós vimos também a autoridade de Cristo sobre as enfermidades, quer sejam elas curtas ou até mesmo as duradouras, quando ele liberta a mulher do fluxo de sangue. E também, ao final do capítulo 8, nós vimos que ele tem também autoridade sobre a morte, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Então, irmãos, agora nós vamos abrir o capítulo 9, né? E agora ele avança o seu ministério ali naquela região, já se preparando para deixar a região e começar a descer. E a pergunta que já se faz no início do capítulo 9, nos convida a refletir é: o que significa seguir esse Jesus? Né? O que significa ouvir, aprender, estar com ele sendo testado? Mas o que significa ter a vida ligada a ele, seguir ele? E nós começamos, irmãos, a identificar isso já logo no início do capítulo 9, certo? Jesus agora chama os 12 apóstolos e os envia para pregar. Olha só, ele teve com eles nos testes, nos mais difíceis, e agora ele chama os 12 e enviam a pregar o quê? A pregar o reino de Deus. Envia-os para pregoar o reino de Deus. Esse momento, irmãos, marca uma transição importante. Por que é uma transição importante isso? Porque, irmãos, os discípulos, eles passam de meros observadores na situação para cooperadores ativos na missão do Evangelho, na missão do reino de Deus. Eles passam de observadores, daqueles que estão aprendendo, para ser pessoas que colaboram com o avanço do reino, com o ministério de Jesus, e passam a ser ativos. Jesus, o rei do reino, está formando os seus embaixadores. E vamos ver, irmãos, na leitura de hoje, que eles não saem da frente de Cristo com uma palavra, com uma promessa de conforto. Não saem, irmãos, não saem. Ao contrário, eles os enviam, irmãos, com instruções claras de dependência,
simplicidade, de coragem diante daquilo que eles iam enfrentar. Diante daquilo que eles iam enfrentar, que seria principalmente a rejeição. Certo, irmãos? Então, irmãos, esse texto ele nos ensina que todo verdadeiro discípulo de Cristo é também um enviado. Certo? Então, se nós queremos ser discípulo de Cristo, próximo de Cristo, nós precisamos reconhecer que nós somos também enviado. Alguém que participa da missão do reino de Deus. Alguém que é ativo na missão do reino de Deus. Mas isso é só quando tem muito recurso? Não. Principalmente quando tem poucos recursos, devemos ser discípulos ativos. Mas isso é só quando nos aceitarem? Não. Principalmente quando nós formos rejeitados, é aonde nós precisamos fazer o reino de Deus avançar. Mas o descanso e o conforto que temos é que nós fomos autorizados, nós fomos capacitados, nós fomos revestidos pelo próprio Cristo. Vamos ler, irmãos, de 1 até o verso 10. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforjem, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos recebam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunhos contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Feche os olhos, irmãos, vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor Deus, por estar diante do teu falar, Senhor Deus. Te louvamos por estar diante da tua palavra, Senhor. Que nós venhamos reconhecer, Senhor Deus, que aqui está todo o poder. Que aqui está, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quis que nós ouvisse e aprendesse de Ti. Que esta, Senhor Deus, venha ser para nós a verdade absoluta. Pai, que neste momento o Teu Espírito use ela para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir, Senhor Deus, mas também para nos confortar, Senhor Deus, para nos ensinar, Senhor Deus, o bom caminho e para nos guiar, Senhor Deus, sobre as Tuas veredas. Que eu venha reconhecer que em mim não há nada, que o vaso é de barro e que o poder está na palavra. E que todos aqui venham reconhecer, Senhor Deus, que deve ouvir com atenção, guardar no coração, Senhor Deus, e praticar e conformar a vida diante do Teu falar. Guia-nos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito e capacite-nos a viver de acordo com a Tua palavra, pelo Teu poder. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós discorreremos em 3 pontos. Posteriormente, nós faremos uma conclusão no verso 10. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero tratar, irmãos, é que a missão é dada por Cristo, com autoridade. Nós vemos isso no verso 1 e no verso 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas.
irmãos, aqui, e ele conclui, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Vemos aqui, irmãos, que os 12, aqueles 12 que ele havia separado para estar junto dele, para serem seus apóstolos, seu apóstolo, eles, irmãos, foram chamados e capacitados por Cristo. Vemos que Cristo toma a iniciativa de chamá-los e capacitá-los. Ele convoca, irmãos, convoca os 12 e dá a eles poder e autoridade. Poder e autoridade. E envia eles com um objetivo específico. O que nós temos que observar é que Jesus chama, Jesus capacita e Jesus envia com poder, com um objetivo específico. Aqui, irmãos, não há nada dos discípulos, aqui somente a graça de Cristo em favor deles. Por quê? Não era plano deles, mas ele era o plano de Cristo. Então nós precisamos ver constantemente a graça de Deus sendo concedida, irmãos, aos discípulos e àqueles que seguem a Cristo. O texto, irmão, usa duas palavras que são fortes, que é poder e autoridade. Poder, irmãos, é capacidade. Poder, capacidade de agir. E ela é também, esta palavra, ela nos leva à força espiritual. Ou seja, Deus, Cristo, lhes deu capacidade de agir e lhes deu uma força espiritual, uma força sobrenatural. E a autoridade aqui, irmãos, é como se fosse uma transferência ou uma autorização, um direito legal de agir em nome de Cristo, de agir no lugar de Cristo. Então, essa autoridade é um direito legal de agir em nome de outro. Então, Cristo estava ali, então, potencializando o seu ministério, estava ali multiplicando nos 12 a sua estadia. Você estará lá, mas eu te dou a autoridade, o direito legal de agir em meu nome. Então, irmãos, esses homens, eles estavam sendo capacitados a agir em nome do rei. Representando, irmãos, com palavras na hora de pregar, na hora dos ensinos, das pregações, e com obras na hora que eles curavam, que eles expeliam demônios pelo nome desse rei. Irmãos, eles não foram enviados para... Precisamos entender, irmãos, que tinham um objetivo específico. Eles não foram ali com o objetivo de implantar um sistema ético ou um sistema político, mas eles foram para proclamar o reino de Deus. Eles foram com o objetivo específico de proclamar o reino de Deus, o evangelho, as boas novas. Proclamar o governo gracioso de Deus por meio de Cristo. Falar do reino do céu, falar do reino de Deus. E eles foram, irmãos, capacitados para confirmar esta mensagem, para confirmar essas mensagens com os sinais extraordinários, com o poder que Deus lhe deu para ter autoridade sobre os demônios e ter autoridade também sobre as enfermidades. Nós vemos aqui, irmãos, o início da era apostólica. Ainda Cristo, estando, lhes deu poder e autoridade. Vemos a era apostólica atuando junto com Cristo. Posteriormente, Cristo é tirado deles e aí segue-se a era apostólica. E nós vemos que na era apostólica isso foi marcado por milagres que autenticavam a revelação de Deus. Autenticavam a implantação do reino de Deus. Se nós lermos, irmãos, em Hebreus 2, 3 e 4, o próprio escritor de Hebreus, ele relata sobre essa era. Olha o que está escrito lá, irmãos, no livro de Hebreus.
Hebreus 2, versos 3 e 4. Quem tiver a Bíblia e quiser ler. Como esperamos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com ele, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Aqui o próprio autor está falando, irmãos, que foi dado pelo Senhor e por aqueles que ouviram o Senhor. E através de sinais, prodígios, foi então confirmado segundo o Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é a era que os apóstolos atuaram. A era que o reino de Deus e aquilo que eles falavam eram atestados por sinais e maravilha. A autoridade, irmãos, já indo para um processo de aplicação na nossa vida, a autoridade, irmãos, para servir no reino ainda vem de Cristo. Nós somos capacitados por Cristo. Não depende daquilo que nós podemos fazer, irmãos. Não depende daquilo que nós somos, do que nós temos diante a visão do mundo, do nosso talento, por exemplo. Não depende disso. A autoridade e a capacitação ainda vem de Cristo. Não é o nosso talento, não é a nossa carisma, o nosso carisma ou as nossas experiências humanas, mas a palavra de Cristo e a ação do Espírito Santo. É isso, irmãos, que faz com que nós sirvamos a Deus, sirvamos a Cristo. Hoje, irmãos, nós não estamos vivendo mais a era apostólica. Nós não somos apóstolos. Não, irmãos. Mas continuamos sendo enviados para essa missão, para uma missão. E nós, irmãos, precisamos identificar qual é essa missão. A missão de proclamar o reino de Deus por meio da pregação do evangelho e do discipulado fiel. Essa é a nossa missão. Que precisamos entender e reconhecer é que em nós nunca acharemos ferramentas necessárias, irmãos, para nós vivermos essa missão. Mas em Cristo, Ele nos capacita. Se você sente que você foi chamado por Cristo para viver entre o seu povo e para desfrutar do seu reino e para estar no reino de Deus, você precisa entender que Ele chama, mas Ele também capacita. Ele equipa. Da mesma forma que Ele deu poder e autoridade aos apóstolos, Ele dá a nós também, para nós vivermos essa missão. Então, irmãos, nós não devemos temer. Não devemos temer nesta missão. Porque quem envia, Ele também capacita. Cristo chama, Cristo automaticamente nós entendemos que somos enviados e nós estarmos aos teus pés, Ele nos capacita a vivermos como discípulo, como cristão, como seguidores de Cristo. E onde, irmãos, nós podemos, então, estar constantemente sendo capacitados, sendo equipados, sendo participantes deste poder e dessa autoridade. Não há outro lugar, irmãos, senão na igreja local. A igreja local, irmãos, é esse lugar onde isso se concretiza. A igreja local é aonde, irmãos, se fecha todos esses pensamentos. Sou chamado, sou enviado, sou capacitado. De qual forma? O que Deus usa? Como Deus faz? Irmãos, é através do corpo de Cristo. É através da igreja local. É através do seu serviço na igreja local, da sua participação, da sua entrega e do seu prazer por estar pregando a palavra, por estar cuidando dos seus irmãos, servindo, por estar socorrendo os necessitados. Tudo em nome de Jesus e com a autoridade de Cristo. Aqui nós temos a liberdade para atuar aquilo que aprendemos dele.
e para colocar em prática aquilo que aprendemos dele. E esse conjunto nos capacitará a nós avançarmos para além das demarcações do corpo de Cristo, da igreja local. A ajuda mútua, o conjunto, o crescer junto, o discipular junto, o entendimento de tudo, através da contribuição de um de outro, vai nos dotando de poder e capacidade e autoridade para nós levar o evangelho além das fronteiras da igreja. Aqui nós vivemos, aprendemos e praticamos e levamos aos ímpios, aos perdidos, para que o Senhor agregue junto de nós mais pessoas. Então, irmãos, nós somos chamados, mas junto vem a missão. E nós precisamos, aqui no corpo de Cristo, ser dotados, através dos ensinamentos, ser dotados de autoridade e de capacidade, de poder para avançar o reino de Deus. A missão, irmãos, ela exige confiança e simplicidade. Essa é a segunda parte. Vemos, irmãos, que Cristo fez diversos alertas. Nada leveis no caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. E na casa que entrardes, ali permanecereis. Permanecei e dali saireis. Onde quer que não vos recebam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Vemos, irmãos, que isso era uma prática dos judeus ao sair dos territórios ímpios, né, dos territórios que não eram, que eram parte dos territórios dos gentios, eles sacudiam o pó, né? E Cristo falou, aquele que não receberem, sacode o pó. Ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, e ele mesmo dará testemunho contra eles. Jesus, irmãos, de uma maneira até proposital, impede eles, irmãos, de levarem recursos materiais, para que eles pudessem confiar, na dependência da provisão divina. Isso é uma coisa, irmãos, que nós devemos aprender. O reino de Deus, ele começa, ele se instala, ele é uma missão que não se devemos confiar nos recursos materiais, mas sim na provisão divina. O objetivo de Cristo jamais era incentivá-los eles à negligência, irmãos. Sabemos que não podemos ser negligência, mas era extremamente pedagógico o objetivo aqui, para que eles confiassem na provisão divina e no cuidado daqueles que receberiam a mensagem. Para eles provar o amor imediato de quem é transformado pela mensagem do Evangelho. Aqueles que eles iam receber, que eles iam anunciar, o Senhor transformaria o coração e eles o receberiam. E Cristo queria que eles confiassem nas pessoas que receberiam a mensagem que eles estavam levando. Eles também, irmãos, deveriam permanecer onde fossem acolhidos, sem buscar conforto ou honra. E quando rejeitados, irmãos, deveriam simplesmente seguir à frente. Isso deve nos ensinar, deve trazer para nós ensinamentos. Ser acolhidos, sem buscar conforto ou honra, mas quando rejeitado, seguir em frente. Porque, irmãos, a mensagem, ela tem o seu poder. E ela salva, mas ela também leva à condenação com esclarecimento. Jesus fala para eles, sacudindo o pó dos pés como sinal de julgamento. Julgamento. Seguir para o próximo, porque a mensagem ali traria o seu efeito. Irmãos, nós estamos aqui vivendo um contexto de igreja local, nós estamos vivendo um contexto de plantação de igreja, de formação de uma igreja. Irmãos, a missão, ela exige para nós descanso e desprendimento de bens materiais. Isso, irmãos, não deve nos levar ao equívoco de fazer um voto de pobreza, aonde quanto mais miséria, mais Deus
está presente? Não. Isso é o oposto da teologia da prosperidade, onde quanto mais riqueza, mais Deus está presente. Isso seria um equívoco igual. Mas, irmãos, isso nos deve levar a um desprendimento sábio dos bens materiais, com um sinal de confiança, de uma confiança radical no cuidado de Deus. Se o Senhor nos guia a dificuldades, Ele está nos cuidando. Se o Senhor prepara aquilo que tem, isso é cuidado de Deus. E muitas vezes, irmãos, no reino de Deus, vai ter famílias abençoadas, famílias que estão passando por momentos de... famílias mais tranquilas, materialmente assim falando, não abençoadas, e famílias com mais dificuldades. E isso, muitas vezes, equilibra o corpo de Cristo a ser sustentado ali com o básico, assim, por assim dizer, ou somente com o necessário para suprir as necessidades. Mas nós, como igreja, devemos entender e descansar o coração de uma forma até radical nos cuidados de Deus, porque para o seu reino, Ele sempre providencia para nós. Precisamos, irmãos, redescobrir a simplicidade do ministério cristão. Ele não é feito com fortuna, mas ele é feito com poder e autoridade vindo do reino de Deus. Ele não é feito com dinheiro, com bens materiais, mas ele é feito com a nossa união. Nós buscando cada dia mais estar enquadrados naquilo que o Mestre nos ensinou. É nós estar em humildade aos seus pés para cada um ser mais revestido com poder e com autoridade e com coragem para sair e avançar o reino de Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos redescobrir. Nós não devemos atrair o mundo pelo poder financeiro que temos, mas sim pela simplicidade e o agir e o poder de Deus sobrenatural em nós. Como Ele nos capacita a viver a sua imagem e a sua semelhança. Como Ele nos capacita, independente com um pouco mais de aperto ou com um pouco mais de folga, a refletir a imagem e a semelhança de Deus. Ah, você é crente, você é abençoado. Não, calma lá, meu filho, vem aqui conhecer um dos meus irmãos. E ele vive em dificuldade, reflete a glória de Deus, cuida do lar, cuida do trabalho. Vem aqui, isso é o corpo de Deus, isso é Deus nos capacitando. Não é o dinheiro, mas é a simplicidade, é o poder e a autoridade espiritual sobre o mundo. Não, irmãos, o poder financeiro, quer seja a nível de família, que é a pequena igreja, ou quer seja a nível de igreja, que é a grande família. Certo, irmãos? Então, irmãos, precisamos redescobrir a simplicidade do ministério cristão. Em tempos, irmãos, de marketing religioso, onde nós vemos as igrejas propagando o glamour ministerial, aquilo que eles têm de melhor, a quantidade que eles podem efetuar aos olhos humanos, a quantidade de coisas que eles podem fazer com o dinheiro. Em meio a isso, irmãos, o texto nos chama à humildade. O texto nos chama ao contentamento e foco no essencial. No essencial. O que é o essencial? O anúncio do reino de Deus. Porque pode ter muita grana, mas pode não ter o evangelho. Pode ter muita grana, mas pode não ter o essencial, que é as boas novas que salva pecadores. Pode ter muito recurso, mas não ter o essencial, que é o evangelho, irmãos. Esse, irmãos, deve ser o nosso objetivo. Contentamento e foco no essencial, que é o evangelho de Cristo. Rejeições virão, irmãos, isso é natural. Elas fazem parte da missão. Você vai convidar 1, 2, 3, 4, 5, 6, de repente você faz uma métrica lá, senhor, a cada 10 que eu falo, um vai. A cada 10 que eu falo do evangelho,
Um corresponde a um chamado para uma visita, para conhecer, para estar. Irmãos, rejeição faz parte. E o próprio Cristo já alertou eles. Se não ouvirem, se não receberem, sacudir o pó. O que acontece é que isso não deve nos paralisar, irmãos. Porque se o Senhor alcançou nós, se o Senhor já alcançou um pequeno povo, um punhado, é desse punhado que ele vai alcançar o restante. O Senhor tem os seus eleitos em meio aos perdidos que estão caminhando ao inferno. E a mensagem do Evangelho, o anúncio do reino de Deus, o anúncio das boas novas, irmãos, deve ser o que nos motiva. Nós reconhecer que há uma missão em nós e nós devemos estar humildemente sendo capacitados de poder e autoridade aos pés de Deus e estar humildemente avançando o seu reino. Essas rejeições, elas não devem paralisar nós, irmãos. O nosso chamado é fidelidade e não aceitação popular. Nosso chamado é fidelidade à mensagem, fidelidade àquilo que Ele nos capacitou a fazer, e não aceitação popular. Você põe um carro aí, chama, e todos vêm. Ah, que bela igreja, que belas pessoas servindo naquela igreja. Não, irmãos. A mensagem tem que ser fiel. E quanto a fazer, é Deus que faz e não nós. Não devemos, irmãos, ser aceitos popularmente. Em sua missão, a igreja deve aprender a viver com o que Deus provê, valorizando mais a presença de Cristo do que as estratégias humanas. Por isso, irmãos, que ele falou, essa era a intenção de Deus. Não leveis para o caminho nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e não tenhais duas túnicas. Por quê? É a provisão de Deus que é o mais importante na nossa vida. É como Deus tem nos conduzido, Ele provendo as coisas, é o que nós temos de mais importante. Fidelidade à mensagem, anúncio do reino de Deus, e o Senhor vai agregando e vai trazendo aqueles que são seus. A missão, irmãos, ela avança, mesmo com oposição e incompreensão. Esse é o terceiro ponto que nós meditaremos. Se nós vermos, irmãos, eles saíram valentes, capacitados e autorizados por Cristo, e eles percorreram todas as aldeias, anunciando então o quê? As boas novas. Aqui o texto é enfático sobre o que eles anunciavam, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. E aí o tetrarca Herodes, soube do que se passava, perplexo, porque ele tinha matado João e alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam, Elias apareceu. E ainda outros, ressurgiu um dos antigos profetas, Jeremias, Isaías. Herodes, porém, falou assim, a João mandei degolar. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava conhecer aquele que eles estavam agindo em nome, ou aquele que ele estava fazendo. Cristo trabalhava também, e os 12 também trabalhavam. Então, irmão, mesmo em obediência simples, os apóstolos ali, os discípulos, foram eficazes na sua missão. Porque incomodou o reino oposto. O evangelho se espalhava. Então, o trabalho de Cristo multiplicou por 12. Então, era 13 na ação, fazendo milagres, curando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E aí o que acontece? O nome de Jesus começa a inquietar, o poder político. Herodes, que já havia matado João Batista, agora está perplexo, perturbado, está acontecendo algo dentro dele. Mas o que é que acontece? Matei João Batista, agora aparece outro, E ele, para nós, nesta palavra, nesta passagem, para nós que somos fiéis seguidores de Cristo e somos empenhados em trabalhar no reino de Deus, representa, irmãos, o poder secular.
representa aquilo que é o reino oposto, né? Que são cegos e não sabem quem é Jesus. São cegos e são extremamente confusos sobre o que é Cristo e o seu reino. Aqui, irmãos, o texto apresenta um contraste que acontece até hoje. Eu costumo falar, irmãos, que entretenimento, secularização, o mundo, irmãos, eles são profissionais nisso. E nós, nem que nós queiramos, irmãos, nós não conseguiremos atingir o mesmo nível de profissionalismo do mundo. De forma nenhuma. E nós vemos aqui que Herodes representa esse poder secular, então o texto mostra aqui um contraste. O povo humilde ouve e recebe, enquanto o poder estabelecido ele rejeita e teme. Então, irmãos, o avanço do reino de Deus ele se dá pela questão da humildade. Ele atinge os humildes. Ele não é destinado aos poderosos. Ele não é destinado, não adianta você falar que você vai quebrar o sistema hollywoodiano. Você vai sentar lá diante os homens poderosos de Hollywood e você vai anunciar e quebrar eles no meio. Não, irmãos, isso é um poder secular. Não adianta você falar que você vai quebrar os poderes políticos. Você vai sentar e eles vão ser quebrados, não. O que Deus nos colocou é para atingir os simples. É para atingir aqueles que estão sendo enganados por eles. Que não fazem parte desses poderes, mas estão sendo levados por eles, conduzidos pelas suas mãos ao inferno. E é nesse simples que o Senhor quer que nós chegamos. Que nós mostramos que há um reino maior, que o domínio desse reino é leve, que o domínio desse reino é mais frutífero, que o domínio desse reino é uma vida de paz com a morte, é uma vida de paz com aquilo que nos espera após a morte. Então, irmãos, nós vemos que ao atingir o simples, nós vamos ser incomodados pelos fortes. Isso nós temos que ter em mente, irmãos. O quê? Já pensando em uma aplicação, o avanço, irmãos, do Evangelho sempre provocará reclamações, reações desses poderes. Essas reações, irmãos, vai trazer rejeição e muitas vezes até confusão. O Evangelho verdadeiro, ele confronta o quê? Nós estamos buscando conhecer mais do Evangelho verdadeiro. Ele confronta o orgulho, ele confronta o pecado, ele confronta os ídolos. Por isso, irmãos, que o mundo frequentemente se levanta em oposição, porque eles são banhados, eles são... O deleite deles está no pecado. O deleite deles está em eles em serem orgulhosos. E eles se constituem como ídolos diante das pessoas. Irmãos, eu vi um pequeno vídeo esses dias, vocês podem até ver também, e com certeza alguém aqui já viu, sobre algumas estrelas ali de Hollywood, e um entrevistador pergunta o que você queria que Deus te dissesse quando você chegasse no céu. Irmãos, ali mostra claramente a falsidade dos homens, que eles não têm temor de Deus. Não têm temor de Deus. Irmãos, é absurdo as respostas. Um deles fala assim, eu gostaria de chegar lá e ele me falasse assim que 5 horas tem show do Elvis Presley e 8 horas tem uma apresentação de Mozart. Irmãos, olha o nível. São as pessoas que mais estão nas telas aí. São as pessoas que são mais poderosas em dinheiro, em termos de produção de entretenimento. Irmão, olha o nível. Olha o nível da brincadeira. Eu gostaria que... o seu pai está lá na quadra 6, na casa 10. Esse era o nível das respostas. Das pessoas que estão moldando o que o mundo vê. E ninguém, irmão, ninguém se curva
se eles tivessem temor de Deus, e se esse sistema que é guiado por Satanás fosse minimamente, a resposta teria que ser: eu cairia de joelhos diante do meu Salvador, passaria uma vida eterna glorificando aos seus pés. Vocês estão entendendo, irmãos, que a simplicidade, o reino de Deus, ele causa reações nas pessoas. E eles mostram isso nas suas vidas. Então, irmãos, rejeição e confusão. Aquilo eles estão claramente fazendo chacota para nós, para os filhos, para todos que vêm. Isso é uma história de caronchinha, meu irmão. Isso eu não quero. Eu quero encontrar Michael Jackson e tudo mais. Mas e o glorioso Rei? E o glorioso Senhor de todo o universo? E aí você vai numa casa simples, está sendo crucificada ali pelo pecado, e você anuncia o glorioso Rei dos Reis, e eles se apegam nele com todo o poder. Isso é a transformação e a capacitação de Deus. Não se preocupe com os poderosos, se preocupe com os simples que estão sob o poder dos poderosos. E quando você atingir, quando você, capacitado pelo poder de Deus, quando você, capacitado com a autoridade de Deus, começar a atingir os simples, com certeza espere rejeição dos poderosos. O reino de Deus incomoda, irmãos. O reino de Deus causa rejeição e confusão entre os poderes satânicos. O evangelho verdadeiro confronta o orgulho deles. São pessoas orgulhosas. Quando eu entrar no céu, eu serei a estrela. Mas a missão, irmãos, não depende de aceitação desses homens, das autoridades. E não depende da aceitação da maioria, irmãos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E você quer ter uma prova disso? Que esses homens que estão brincando, a palavra de Deus está fazendo justamente o que ela tem que fazer, que é endurecer os corações. Confere comigo em Isaías 55:11. E você vai ver o que está escrito. Isaías 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. A palavra de Deus não retorna vazia, irmãos. Ela faz o que tem que fazer. E ela traz esclarecimento e salvação para uns e traz esclarecimento e condenação para outros. O dever do evangelho é quebrantar corações e chamar aqueles que são de Deus, mas endurecer corações daqueles que não são de Deus. E chacotas, e poderes, e autoridades só serão a pavimentação do caminho para o inferno daqueles que não temem a Deus. Irmãos, não dependemos de aceitação da autoridade, mas da fidelidade à mensagem do reino de Deus. Quero concluir, irmãos, que os discípulos servem a Cristo com uma obediência humilde. Ao regressar, irmãos, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto haviam feito. E tomando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Os discípulos, irmãos, retornam e prestam contas a Cristo. Jesus os ouve e então os retira para o descanso e comunhão. Isso mostra, irmãos, que a vida cristã envolve trabalho na missão e repouso com Cristo. Trabalho na missão e repouso com Cristo. O verdadeiro discípulo, irmãos, ele vive em movimento. Ele vive em movimento. Constantemente. Ele é enviado, ele serve, ele retorna, ele aprende mais um pouco, aí ele é enviado de novo, ele serve, ele retorna, e isso é cíclico. Nós nunca, irmãos, viemos achar que nós sabemos tudo. Temos que estar constantemente
diariamente voltando aos pés de Cristo, para nós aprendermos o que é bom, para nós aprendermos o que é concernente ao seu reino, para que nós sejamos constantemente enviados na nossa missão. Você entende, irmãos, que foi chamado por Cristo não apenas para assistir ao culto, você entende isso? Mas também para participar ativamente na missão do reino? Será que nós estamos aqui constantemente, domingo após domingo, assistindo o culto? E aí nós ficamos de segunda a sábado parados? Ou nós estamos servindo a Cristo ativamente no reino de Deus? Será que estamos apregoando a mensagem para os ímpios, começando dos ímpios que estão na nossa casa? Será que estamos proclamando o reino de Deus? Será que estamos trabalhando ativamente no reino de Cristo? Como está, irmãos, a nossa dependência de Cristo nos desafios do ministério cristão, os desafios do serviço cristão? Nós estamos buscando poder e autoridade nele, ou nós estamos achando que nós fazemos a diferença, que é a nossa força? Como, irmãos, você confia mais na provisão de Cristo e na dependência de Cristo, ou você confia mais nos recursos humanos? Onde está a nossa confiança? Está na suficiência da sua palavra e na dependência do seu poder? Ou nos recursos humanos? Será que estamos prontos, irmãos, para servir com simplicidade? Mesmo que essa simplicidade atinja o seu objetivo e Deus chame os seus eleitos e avança o seu reino nas casas, sabendo que Cristo vê a recompensa? Ou nós estamos esperando recompensas das autoridades e dos poderes mundanos? Irmãos, que o Senhor nos guie a aprender desta passagem hoje. Que o Senhor nos guie, irmãos, a reconhecer o chamado e saber que é Ele que chama, é Ele que dota de poder e autoridade, é Ele que faz. Nós não vivemos mais na era apostólica, onde Cristo afirmou o início do reino de Deus com sinais e maravilhas, libertação, cura e até mesmo ressuscitando pessoas e expulsando demônios. Que nós não se apegamos nisso, mas que nós nos apegamos na obediência, na simplicidade de fazer e no fazer dos apóstolos, porque isso está para nós. Servir e avançar o reino de Deus no corpo de Cristo agora. Estar constantemente aprendendo de Cristo na igreja e avançando o reino fora da igreja. Irmãos, que nós venhamos estar sempre dispostos a servir com simplicidade. Nos próximos, irmãos, nas próximas exposições, nós veremos, irmãos, como Jesus alimenta uma multidão com poucos pães e peixes. Um milagre que reafirma que Ele é o sustento da missão. Nós aprenderemos que é Ele quem sustenta e que não é nós. O pão da vida para aqueles que o seguem. Feche os olhos, irmãos.